Já sentiu as suas pernas mais fracas ultimamente? Como se cada passo exigisse um esforço extra. Aquela escada que antes subia com facilidade. Agora parece uma montanha. Ou talvez, percebeu que aquele pique para caminhar, para fazer as coisas do dia a dia, está diminuindo. E a força nas pernas parece simplesmente evaporar. É uma realidade dolorosa para muitos de nós à medida que envelhecemos. Uma sensação de perda de independência que pode nos deixar desanimados e até um pouco assustados. E se eu te dissesse que o culpado, ou pelo menos um grande contribuinte para essa perda de força, pode estar escondido bem debaixo do seu nariz? Na sua fruteira é isso mesmo. Alimentos que consideramos saudáveis e inocentes, especialmente algumas frutas, podem estar, na verdade, sabotando a força das suas pernas sem que você perceba. Mas não se preocupe, porque hoje eu vou revelar um segredo que poucas pessoas conhecem. Neste vídeo, vamos desvendar quais são as 5 piores frutas que, se consumidas da forma errada ou em excesso, estão minando a força das suas pernas. E o mais importante, vou te mostrar o que fazer a respeito. Fique até o final, porque o que eu vou te contar no final vai te surpreender e pode mudar completamente a sua perspectiva sobre a sua alimentação e a sua saúde. Então, vamos começar com a primeira fruta que, para muitos, é a rainha do verão. Refrescante e deliciosa, mas que pode ser uma verdadeira armadilha para a força das suas pernas, a melancia. Sim, a melancia. Parece inofensiva, não é repleta de água, perfeita para hidratar. Mas, o que muita gente não sabe é que, apesar de ser quase 90% água, a melancia tem um índice glicêmico altíssimo. Isso significa que, ao comê-la, o açúcar presente nela, que é predominantemente frutose e glicose, é absorvido rapidamente pelo seu corpo, causando um pico de açúcar no sangue. Pense na sua energia como uma fogueira. Quando você joga gasolina-açúcar de alto índice glicêmico, a chama sobe rapidamente, mas também se apaga com a mesma velocidade, deixando apenas fumaça e cinzas no seu corpo. Esse pico de açúcar exige uma grande descarga de insulina para tentar normalizar os níveis. Com o tempo, essa montanha-russa de açúcar e insulina pode levar à resistência à insulina, uma condição em que suas células param de responder adequadamente à insulina. E o açúcar permanece mais tempo no sangue. E o que isso tem a ver com a força das suas pernas? Muita coisa. A resistência à insulina está ligada à inflamação crônica no corpo. E a inflamação é uma inimiga declarada dos seus músculos. Ela dificulta a recuperação muscular, atrapalha a síntese de proteínas, que é essencial para construir e manter massa muscular, e pode até levar à perda de massa magra, especialmente nas pernas, que sustentam todo o seu peso e são vitais para a sua mobilidade. Além disso, a energia que você sente depois de comer melancia é de curta duração. Você pode ter um pico de ânimo, mas logo em seguida vem a queda, a fadiga e a sensação de que suas pernas estão pesadas e sem força para se mover. Isso te desmotiva a praticar atividades físicas que são tão importantes para manter a musculatura das pernas forte e ativa. Então, como lidar com a melancia? Não precisa eliminá-la da sua vida, mas a chave é a moderação e a combinação. Se for comer melancia, faça-o em pequenas porções. Não coma uma fatia enorme de uma vez só. Tente combiná-la com algo que desacelere a absorção do açúcar, como uma pequena porção de oleaginosas, umas poucas amêndoas ou nozes, ou um pedaço de queijo magro. As fibras e as gorduras saudáveis presentes nesses alimentos ajudam a modular a resposta do açúcar no sangue, tornando o impacto menos drástico.
Imagine que você está colocando pedacinhos de madeira seca na fogueira junto com a gasolina. O fogo dura mais e é mais constante. Outra dica é não comer melancia sozinha como um lanche principal. Ela é melhor como parte de uma refeição equilibrada. Pense nela como um complemento e não como a estrela principal. Assim, você pode desfrutar do frescor sem comprometer a força das suas pernas. E, claro, sempre prefira a melancia fresca em vez de sucos, que concentram ainda mais o açúcar e removem as fibras que ajudam a regular a absorção. Cuidado também com aquelas saladas de frutas prontas que vêm com muita melancia. A moderação é sua melhor amiga aqui. Agora, vamos falar de outra fruta muito popular e que muitas vezes é vista como um lanche rápido e energético, mas que pode ser uma armadilha para a força das suas pernas. Especialmente depois dos 60 anos, a banana. Sim, a banana é rica em potássio, certo, ótima para as cãibras, para a energia, tudo verdade. Mas a questão é o tipo de açúcar e a quantidade, principalmente quando essa banana está muito madura. Uma banana verde tem um tipo de amido que age como fibra, mas conforme ela amadurece, esse amido se transforma rapidamente em açúcares simples, como a glicose, a frutose e a sacarose. Uma banana muito madura, daquelas com pintinhas escuras, tem um índice glicêmico muito mais alto do que uma banana mais verdinha. E, como já discutimos, picos rápidos de açúcar no sangue não são amigos da força muscular, pois contribuem para a inflamação e a resistência à insulina, que, por sua vez, afetam a capacidade do corpo de construir e reparar músculos. Para nós, que já passamos dos 60, a preocupação com a sarcopenia, que é a perda de massa muscular relacionada à idade, é ainda maior. Nossos corpos já têm mais dificuldade em sintetizar proteínas para os músculos. Se adicionarmos alimentos que promovem inflamação e desregulam o açúcar no sangue, estamos complicando ainda mais as coisas para as nossas pernas. Além disso, a banana, por ser calórica e rica em carboidratos, se consumida em excesso sem que haja um gasto energético correspondente, pode levar ao ganho de peso. E o excesso de peso é um fardo extra para as suas pernas, que já podem estar com a força comprometida. Quanto mais peso suas pernas precisam carregar, mais estresse elas sofrem. E mais difícil se torna a mobilidade e a manutenção da força. Pense em alguém carregando uma mochila pesada o dia todo. Mesmo os músculos mais fortes se cansam. Então, como podemos desfrutar da banana sem prejudicar nossas pernas? A chave é escolher bananas menos maduras e controlar a porção. Opte por bananas que ainda tenham um leve tom esverdeado na ponta, ou que não estejam com muitas pintas escuras. Elas terão mais amido resistente e menos açúcares simples. Consuma-as com moderação. Talvez meia banana ou uma banana pequena. E, assim como a melancia, combine a banana com algo que ajude a modular a absorção do açúcar. Por exemplo, coma sua banana com um punhado de castanhas, como castanha do Pará ou amendoim, ou com um iogurte natural sem açúcar. A proteína e a gordura saudável desses alimentos vão ajudar a estabilizar o açúcar no sangue e fornecer nutrientes importantes para os seus músculos. Evite também smoothies ou vitaminas que usam várias bananas de uma vez. Quando a fruta é liquidificada, as fibras são quebradas e o açúcar é absorvido ainda mais rapidamente. Prefira comer a fruta inteira. Lembre-se, o objetivo não é banir a banana, mas sim entendê-la e consumi-la de forma inteligente para que ela seja uma aliada da sua saúde e não uma sabotadora da força das suas pernas. Pequenas mudanças nas escolhas diárias fazem uma enorme diferença na sua qualidade de vida a longo prazo.
Prosseguindo com a nossa lista de frutas que podem estar minando a força das suas pernas. Chegamos agora à uva, aquelas pequenas e suculentas bolinhas de sabor que parecem tão inofensivas, mas que guardam um segredo que pode surpreender você. As uvas, especialmente as mais doces e sem sementes, são verdadeiras bombas de açúcar, principalmente de frutose. E o problema não é apenas o teor de açúcar, mas a facilidade com que as comemos em grande quantidade. É muito fácil pegar um cacho e comer uma atrás da outra sem nem perceber a quantidade que está sendo ingerida. E, como já sabemos, o excesso de açúcar, em qualquer forma, leva a picos de glicose no sangue, exigindo do nosso corpo uma produção intensa de insulina. Com o tempo, essa sobrecarga pode levar à resistência à insulina, que é um dos maiores vilões da saúde muscular em idosos, quando suas células musculares se tornam resistentes à insulina. Elas têm dificuldade em absorver glicose do sangue para usar como energia e também em absorver aminoácidos, que são os blocos construtores das proteínas. Isso significa que seus músculos ficam com menos combustível para funcionar e menos material para se reparar e crescer. O resultado, perda de força e massa muscular, especialmente nas pernas, que dependem muito dessa energia e reparação constante. Pense na força das suas pernas como uma casa que precisa de manutenção regular. Se você não tem cimento, aminoácidos ou trabalhadores insulina funcionando bem para fazer os reparos, a casa começa a desmoronar. A inflamação crônica, impulsionada pelo excesso de açúcar, também desempenha um papel cruel. Ela danifica os tecidos, incluindo os músculos, e dificulta a recuperação após qualquer esforço físico. Se suas pernas estão inflamadas internamente, mesmo que você não sinta dor diretamente, elas não conseguem desempenhar seu papel com a mesma eficiência e força. Além disso, o alto teor de frutose nas uvas, se consumido em grande quantidade, pode sobrecarregar o fígado. O fígado é responsável por metabolizar a frutose, e o excesso pode levar à formação de gordura no fígado e aumentar a produção de triglicerídeos, o que também contribui para a inflamação sistêmica e pode piorar a resistência à insulina, criando um ciclo vicioso prejudicial para seus músculos. Então, como podemos desfrutar das uvas sem prejudicar a força das nossas pernas? A moderação é crucial aqui, em vez de comer um cacho inteiro. Separe um pequeno punhado, talvez 10 a 15 uvas, e combine-as com uma fonte de proteína e gordura saudável. Por exemplo, coma suas uvas junto com um pequeno pedaço de queijo branco magro, um punhado de amendoim torrado sem sal, ou algumas sementes de abóbora. A proteína e a gordura ajudarão a desacelerar essa absorção do açúcar, evitando o pico glicêmico e garantindo que você se sinta saciado por mais tempo. Opte por uvas com um sabor menos doce e com sementes, se possível, pois elas tendem a ter um pouco mais de fibra e compostos benéficos. Lembre-se que as uvas passas, por serem desidratadas, concentram ainda mais o açúcar, então tenha ainda mais cuidado com elas. É fácil esquecer que um punhado de uvas passas é equivalente a uma grande quantidade de uvas frescas em termos de açúcar. O segredo para manter suas pernas fortes e cheias de vitalidade é fazer escolhas inteligentes. Mesmo com alimentos que parecem inofensivos, não é sobre privação, mas sobre equilíbrio e conhecimento. Continuando nossa conversa sobre as frutas que podem estar sabotando a força das suas pernas. Vamos agora focar em uma fruta tropical muito apreciada, mas que esconde uma grande quantidade de açúcar e que merece nossa atenção: a manga. Sim, aquela fruta suculenta e deliciosa, cheia de sabor, especialmente as variedades mais doces e maduras.
A manga é rica em vitaminas A e C, o que é ótimo para a saúde em geral. Mas quando olhamos para o impacto na força muscular das pernas, precisamos ser mais cautelosos. O principal ponto aqui é o alto teor de açúcar natural, principalmente frutose, e seu índice glicêmico que pode ser bastante elevado, especialmente nas mangas maduras e em porções grandes. Uma fatia generosa de manga pode conter tanto açúcar quanto um refrigerante pequeno. E isso é um problema, assim como vimos com as uvas e a melancia. A rápida elevação dos níveis de açúcar no sangue provoca uma resposta intensa da insulina. Esse excesso de trabalho do pâncreas e a constante flutuação dos níveis de açúcar podem, com o tempo, levar à resistência à insulina, uma condição onde as células do corpo, incluindo as células musculares, não conseguem mais absorver eficientemente a glicose para energia. Isso significa que seus músculos ficam famintos por combustível, o que diretamente afeta sua capacidade de gerar força e de se recuperar. As pernas, que exigem muita energia para nos manter em movimento e para realizar tarefas diárias, são as primeiras a sentir essa falta de combustível eficiente. Você pode se sentir cansado, com as pernas pesadas, e ter a sensação de que lhe falta energia para simplesmente se levantar da cadeira. Além disso, o excesso de açúcar na dieta, independentemente da fonte, é um grande promotor de inflamação no corpo, a inflamação crônica, mesmo que de baixo grau. Está diretamente associada à perda de massa muscular, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Ela atrapalha os processos de reparo e regeneração muscular, tornando mais difícil para suas pernas se manterem fortes e funcionais. Imagine que seus músculos estão constantemente lutando contra uma irritação interna. Como eles poderiam crescer e se fortalecer sob essa condição? Sem falar que o consumo excessivo de frutas de alto teor glicêmico pode levar ao acúmulo de gordura corporal, principalmente na região abdominal, o que adiciona um peso extra que suas pernas precisam suportar, aumentando o estresse nas articulações e na própria musculatura. Então, como podemos desfrutar da manga sem prejudicar a força das nossas pernas? A moderação é a palavra de ordem. Em vez de comer uma manga inteira de uma vez, especialmente se for uma variedade grande e muito doce, divida-a em porções menores. 1 ou 2 fatias médias já são suficientes. E, assim como as outras frutas, o segredo é combiná-la com outros alimentos que ajudem a estabilizar o açúcar no sangue. Por exemplo, coma sua porção de manga com um punhado de sementes de linhaça ou chia misturadas no iogurte natural, ou com um pequeno pedaço de queijo cottage. A fibra e a proteína desses alimentos ajudam a diminuir a velocidade de absorção do açúcar, evitando picos. Evite também sucos de manga ou vitaminas que usem muita manga, pois eles concentram o açúcar e removem as fibras importantes. Prefira sempre a fruta in natura. Entender como a manga afeta seu corpo, especialmente suas pernas, permite que você faça escolhas conscientes. É sobre saborear a fruta, mas com inteligência, para que ela contribua para a sua vitalidade e não para a perda de força. E, por fim, chegamos à quinta fruta que pode estar secretamente afetando a força das suas pernas, principalmente após os 60 anos, o caqui. Essa fruta, que é muitas vezes associada ao outono e inverno, é incrivelmente doce. E é justamente nessa doçura que reside o problema. Existem diferentes tipos de caqui, alguns mais adstringentes e outros bem doces quando maduros, como o caqui chocolate ou o caqui fuyu. São essas variedades mais doces e maduras que representam um desafio, assim como a manga e a uva. O caqui é rico em açúcares naturais, principalmente glicose e frutose,
quando comemos um caqui maduro, que é pura doçura. Esses açúcares são rapidamente absorvidos pelo nosso organismo, levando a um aumento brusco nos níveis de açúcar no sangue. Essa elevação repentina exige que o pâncreas libere uma grande quantidade de insulina para tentar normalizar as coisas. E, repetindo o que já conversamos, essa sobrecarga contínua no sistema de regulação de açúcar pode, ao longo do tempo, levar à resistência à insulina. Para pessoas acima de 60 anos, a resistência à insulina é um fator de risco significativo para a perda de massa muscular, ou sarcopenia. Se suas células musculares não conseguem mais utilizar o açúcar eficientemente como energia. E se a insulina não consegue entregar os aminoácidos necessários para a recuperação e construção muscular. Suas pernas perdem a capacidade de se manterem fortes e resilientes. Imagine que suas células musculares são como pequenas fábricas que precisam de matéria-prima, aminoácidos e energia glicose. Se o sistema de transporte insulina está com problemas, as fábricas param de produzir e a estrutura começa a se deteriorar. Suas pernas sentirão isso como fraqueza, cansaço e dificuldade em realizar atividades que antes eram fáceis, como subir escadas ou caminhar por mais tempo. Além disso, o excesso de açúcares, mesmo que naturais, contribui para um estado de inflamação crônica no corpo. A inflamação é como um fogo baixo que queima seus tecidos, incluindo os músculos, tornando-os mais vulneráveis a danos e dificultando sua recuperação após o exercício ou o desgaste diário, para as pernas, que são constantemente exigidas. Essa inflamação silenciosa pode ser devastadora para a força e a mobilidade a longo prazo. O consumo excessivo de caqui, como de qualquer fruta de alto teor de açúcar, sem o devido gasto energético, também pode contribuir para o ganho de peso. E, como já mencionei, o peso extra sobrecarrega as articulações e os músculos das pernas, tornando ainda mais difícil manter a força e a independência. Então, como podemos comer caqui sem prejudicar a força das nossas pernas? A chave é, novamente, a moderação e a estratégia. Prefira variedades de caqui que não sejam excessivamente doces, ou consuma os doces em porções muito pequenas. Uma dica é não comer o caqui sozinho como um lanche principal. Combine-o com uma fonte de proteína e fibra para desacelerar a absorção do açúcar. Por exemplo, coma um pedaço pequeno de caqui com algumas sementes de chia ou linhaça salpicadas por cima, ou com um punhado de castanhas do Pará ou nozes. A proteína e a fibra ajudarão a amortecer o pico de açúcar no sangue e a manter a saciedade por mais tempo, evitando que você sinta fome rapidamente e busque mais doces. Evite também preparações com caqui que adicionem açúcar, como geleias ou doces, pois isso só agrava o problema. Prefira sempre a fruta fresca e na sua forma mais natural. Ao entender o impacto do caqui e de outras frutas ricas em açúcar na sua saúde muscular, você ganha o poder de fazer escolhas que realmente beneficiam a força das suas pernas e a sua vitalidade geral. Não é sobre eliminar, mas sobre gerenciar o consumo de forma inteligente. Então, você viu como frutas aparentemente inofensivas, como a melancia, a banana madura, as uvas, a manga e o caqui, podem estar, na verdade, minando a força das suas pernas se não forem consumidas com inteligência e moderação. Não se trata de parar de comer frutas, porque elas são fontes valiosas de vitaminas e minerais. O segredo que eu te revelei hoje é sobre entender o impacto do açúcar natural dessas frutas no seu corpo, especialmente depois dos 60, e como a forma de consumi-las pode fazer toda a diferença na sua força muscular e na sua vitalidade. Lembre-se,
As pequenas mudanças nas suas escolhas alimentares diárias podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade a longo prazo. Comece hoje mesmo a aplicar essas dicas. Opte por porções menores dessas frutas. Combine-as com fontes de proteína e gorduras saudáveis para estabilizar o açúcar no sangue. E priorize sempre a fruta inteira em vez de sucos. Suas pernas vão agradecer. Eu adoraria saber o que você achou dessas informações. Você já tinha percebido algum impacto dessas frutas na sua energia ou na força das suas pernas? Tem alguma outra fruta que você desconfia? Compartilhe suas experiências e suas dúvidas nos comentários aqui embaixo. Sua história pode ajudar muitas outras pessoas. Se você gostou deste vídeo e achou as dicas úteis, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, ativando o sininho. Você será notificado sempre que tivermos um conteúdo novo e valioso para a sua saúde e bem-estar. Juntos, podemos construir uma comunidade forte e saudável. Viva a sua melhor vida em todas as idades. A força das suas pernas é a sua independência. Cuide-se.